Pessoal, vamos lá para a aula 4 agora, dessa explicação sobre o PEP. E a grande mudança que foi feita no RPFlex é que nós agora temos um campo em todos os tipos de movimentação, compra, venda e movimentação interna, chamada tipo de movimento. O detalhe é que esse tipo de movimento é calculado pelo sistema, como nós vamos ver, através de um gatilho que a pessoa digitou os dados, do jeito que ela digita, o sistema vai lá e determina automaticamente os tipos de movimento. E com base nesses tipos de movimento é que vão ser feitos todos os lançamentos, tanto no PEP como no SPED contábil. Vamos primeiro ainda dar mais uma recordada de como o RPFlex trata todas as movimentações. Primeiro vamos falar das compras e requisições. Então, inicialmente, ele vê se é um produto ou um serviço. Se for um serviço, ele vai verificar se tem ordem de produção, quer dizer, se aquele serviço está sendo feito para uma ordem de produção. Se for o caso, ele soma na OP. Aí é feita a produção, né? Porque toda OP gera uma produção. A produção vai para o estoque e depois, na venda, é lançado também o custo daquela mercadoria vendida, que foi gerado na ordem de produção. Depois nós temos o caso em que não tem ordem de produção. Aí a gente verifica se tem OS. Né? A diferença é que a ordem de produção produz um produto. A ordem de serviço é um serviço que está sendo feito e que tem suas despesas e suas compras e suas requisições. Então, se tiver ordem de serviço, já vai também para o custo da mercadoria vendida, né? Porque, como eu falei já antes, ela está relacionada ao faturamento daquele serviço. Se não tiver, é uma despesa. Quer dizer, foi feita uma compra ou uma requisição, na natureza específica, vai para despesa. Se for um produto que eu comprei ou requisitei, também, se tiver OS nessa compra ou requisição, vai lá para o CMV. Se não, ele vai verificar se a natureza é estoque. Nós vamos ver como é que ele verifica isso. Mas é basicamente pela natureza e por um campinho que tem no sistema. Se for, soma no estoque. E aí depois ele pode ser requisitado ou vendido. Então esse é o mecanismo básico do sistema. Veja que tem certas coisas que são fiscais, outras não. Por exemplo, se vai para o estoque ou não, não é problema fiscal. Agora, se não for para o estoque um produto e ele ser vendido, a despesa dele, o custo dele não vai para custo, vai para despesa, porque quando eu comprei, eu nem sei ainda se eu vou vender aquele produto. Então ele vem para despesa e aí se um dia eu resolver vender esse produto, ele vai sair como um faturamento, não vai ter custo, o custo dele foi zero. Por quê? Porque já foi lançado como despesa. Muito bem, vamos ver agora o faturamento, que é semelhante. Também, primeiro testa se é produto ou serviço. Depois se tem número de OS. Se tiver, soma numa receita. Inclusive uma OS, ela pode durar vários meses. Então todo mês você vai tendo uma receita em cima daquela OS. Mas você tem telas onde você vê o total da receita, a ordem completa, desde quando ela foi iniciada até a data atual, quanto é que já faturou em cima dela. Depois, se não for uma OS, joga em receita de serviço, uma receita normal. Se for produto, também ele vai verificar se aquele produto deve ser subtraído do estoque. Vamos ver como é que ele faz isso. E aí, se for, baixa do estoque e soma no custo da mercadoria vendida, pelo custo que estava lá no estoque, que é o custo médio daquele produto. E a receita é somada na receita. Então você tem, nesse caso, dois lançamentos, um de receita contra a receber e outro de custo contra a saída do estoque. E é isso. Na requisição e produção você tem requisição que pode ir para uma produção, subtrai se for uma produção, então significa que você concluiu uma ordem de produção. E aí você subtrai aquele valor total que estava na ordem de produção, que vai compor o custo do produto vendido. Depois você tem aí a soma no estoque. Se for uma requisição, né, que é na mesma tela, você digita ou produção
ou requisição ou devolução. Requisição e devolução é a mesma coisa, só que um é positivo, o outro é negativo. Então, se for uma requisição, subtrai do estoque. Se for uma devolução, soma no estoque. É uma devolução que está voltando para o estoque. Aí ele vai ver se essa requisição tem OP ou OS ou se não tem nada. Se não tem nada, soma em despesa. Ou, se a natureza foi imobilizada, vai para o imobilizado. Por exemplo, eu estava com um item lá no estoque e tal, requisitei esse item para colocar numa obra. Vai para imobilizado. Se não tem, a requisição soma na OP. Quer dizer, eu estou fazendo uma OP, vai ter várias requisições que vão formar o total daquela ordem de produção. Terminou a ordem de produção, vem a produção que pega essa soma toda e soma no produto produzido. Se tem OS, vai ser somado na OS. Então, esses são os 3 caminhos que uma requisição do estoque pode tomar. Muito bem. Como é que o sistema analisa? E aí entra até um pouco, não vou dizer de inteligência artificial, que seria um pouco exagerado, mas todo esse processo de o sistema automatizar em qual conta ou em qual linha do PF deve ser lançado um determinado movimento, é feito através de análises que são feitas no programa com base nos dados que foram digitados ou nos dados que foram cadastrados. E isso forma um número muito grande de combinações. Eu vou mostrar quais são os elementos que são analisados pelo programa para definir que tipo de movimentação é aquela. Aí depois nós vamos ver que as movimentações são numeradas. Então, cada movimentação agora tem um tipo de movimentação, um tipo de movimento bem específico. O que é analisado em todo esse processo é o seguinte. Primeiro, ele vai ver se é uma compra, uma devolução ou uma venda. Isso é básico. Depois, se é um produto ou serviço. Onde é que ele vê isso? No cadastro de produto. O cadastro de produto está definido lá. Tem P é produto, tem S é serviço. Aí ele vai ver se tem OS ou OP, né? Aí ele vê se tem o campo preenchido, porque nós temos um campo na tela que tem lá, ordem de produção / ordem de serviço. Se tiver um número lá, é porque tem. Se o movimento atualiza estoque. Essa questão é definida de 2 formas na compra. Se for natureza estoque, que pode mudar de nome lá no parâmetro, vai para estoque. Mas também tem movimentações que não atualizam o estoque, que são exatamente aquelas movimentações CCCDI, que vão para terceiros e não saem do nosso estoque. Quer dizer, no PF você tem onde ele está, mas eles continuam de nossa propriedade. Então tem um botãozinho lá, não atualiza estoque, que deve ser digitado nesses casos. Se a natureza é estoque ou não, se gera um título, então essas notas CCCDI, elas não geram título, é uma remessa. Então, o usuário que está digitando lá tem que apenas dizer isso, olha, é uma nota que não vai gerar título. Se é uma devolução, então, pelo CFOP, nós colocamos na tabela de CFOP uma coluna em que todos os CFOPs que se referem à devolução de compra ou de venda, tem lá uma indicação, olha, esse CFOP aqui é de uma devolução. Então, a grande mudança é que antigamente uma devolução de compra, ela entrava como uma venda. Por quê? Porque eu estava devolvendo um material que eu comprei. Enquanto que uma devolução de venda entrava como uma compra, porque eu estava recebendo de volta um produto que eu vendi. Agora não. Devolução de compra subtrai das compras. Devolução de venda subtrai das vendas, que contabilmente é o correto. Então, isso é verificado pelo CFOP. Na tela de receita e despesa, não tem o raio do CFOP. Então, a gente procurou evitar ao máximo de fazer essa análise do tipo de movimento com base no CFOP, por causa das compras e vendas que não tem CFOP, né, que são as receitas e as despesas. Então, no caso da receita e da despesa, vai ter lá um botão dizendo assim, se é devolução ou não. Aí depois nós verificamos se é um imposto. Isso é muito importante. O sistema lança os impostos de uma forma bem especial. Nós vamos ver isso quando tratarmos dos tipos de movimento. Então eu preciso identificar se é um imposto. E isso eu identifico aonde? Tem uma tela no parâmetro que você identifica o nome dos impostos. Porque cada um pode dar um nome ao imposto do jeito que ele achar conveniente. Mas uma vez definido no parâmetro o nome do imposto, é aquele.
Quer dizer, sempre vai selecionar aquele serviço correspondente ao imposto. Então, veja bem, vamos supor INSS da Folha. Não pode mais fazer o seguinte, eu tenho lá INSS sobre férias, INSS sobre 13º e o INSS normal. Todos os três é a mesma coisa, é INSS, que eu estou deduzindo do funcionário para recolher ao governo. Só que um é sobre férias, outro é, mas isso não interessa, mesmo contabilmente não interessa. Então, a partir de agora, quando você for lançar, por exemplo, na Folha, o INSS tem que ser com base no código que foi definido no parâmetro como sendo o imposto INSS. E assim também com os demais. Não pode PIS sobre isso, PIS sobre aquilo e tal. Talvez um dia até a gente coloque vários tipos de PIS, vários tipos de INSS, vários tipos de COFINS. Mas eu não vejo necessidade disso. Então, ele define se é um imposto ou não com base no parâmetro de impostos. Outra coisa que o sistema precisa identificar é se um pagamento que você está fazendo é um pagamento de imposto, quer dizer, é proveniente de uma guia. O que nós temos que ver? Como é que nós definimos isso? Você paga o imposto para repartições públicas, né? Para a Secretaria da Fazenda, para a Receita Federal, cada um coloca um nome lá. Tem uns que colocam até assim, COFINS a pagar, como fornecedor, PIS a pagar. Que você pode definir o fornecedor da forma como você quer, mas todos aqueles pagamentos que você fizer de guias de impostos, você tem que lançar num fornecedor que tenha no campo nome fantasia a palavra governo. Governo. É isso que o sistema identifica que é uma guia. Você vendeu um imposto para um órgão que é público e que tem no nome fantasia a palavra governo. E aí o sistema diz, isso é um pagamento de um imposto. Se o valor é positivo ou não. Por exemplo, as retenções nas notas fiscais de venda ou as devoluções de uma requisição, um movimento ao contrário da requisição. Então, nós temos uma série de valores nas notas e na movimentação interna que são negativos. Então, o sistema, a partir disso, consegue separar que tipo de lançamento é. Por exemplo, numa nota de venda, um valor negativo, o sistema identifica que aquilo é uma retenção dos impostos de venda, né? PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda e tal. Assim como na folha de pagamento, o sistema identifica que é um INSS, que é um imposto de renda lançado aí como desconto, pelo sinal negativo que é gravado, que está subtraindo do total daquele documento, tá? Outra coisa, se é amostra grátis ou compra e venda à ordem. Aí não teve jeito, nós estamos identificando pelo CFLP. Nas receitas e despesas, a gente criou um campinho especial que vai definir se é amostra grátis ou compra e venda à ordem. São casos raríssimos, então a pessoa só vai clicar naquele checkbox quando for o caso. E, finalmente, a linha do PEP. A linha do PEP vocês vão ver em várias telas de cadastramento. Cadastramento de banco, cadastramento de natureza, cadastramento de investimentos e de empréstimos. Mas lembrem principalmente o seguinte, linha 9. Então, no cadastro de natureza, apenas o imobilizado é que é analisado pelo sistema que tem a linha do PEP igual ao número 9. No caso de banco e aplicação financeira, no cadastro de banco, você vai definir 1 como banco e 2 como aplicações financeiras. No exigível a longo prazo e capital, você vai definir isso ou na tela de empréstimo ou até na tela de cadastro de cliente. Por exemplo, se você definir assim, esse cliente aqui, esse camarada que está cadastrado como cliente, ele é sócio, você vai lá e coloca na linha do PF dele 16. Então, todo aporte que ele fizer automaticamente vai para a linha 16. E todo aporte ou todo empréstimo que é feito por uma pessoa que não é sócia, vai colocar no nome dele a linha do 15. Isso tudo também, pessoal, vai afetar o SPED, ou seja, toda a contabilidade oficial da empresa. Então, o tipo de movimento ele é usado para o PEF e para a contabilização. Vamos ver na próxima aula esses tipos de movimento.